Bem, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos à mesa Crise e Transfiguração, Formas Literárias entre o Realismo e o Modernismo, uma mesa, então, que faz parte da programação da terceira jornada de estudos sobre Henry James e do primeiro simpósio de estudos sobre realismo e modernismo. A organização da jornada e do simpósio é uma iniciativa do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Henry James. Agradecemos, então, ao apoio do LERO, Laboratório de Estudos do Romance, que tem sido essencial para a viabilização das transmissões do evento. Nosso reconhecimento se estende também à CAPES, pelo apoio institucional, bem como ao Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP e ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, que também apoiam e tornam possível a realização dessa jornada acadêmica. Bom, então nessa mesa a gente tem 3 participantes. Eu vou começar apresentando cada um deles. Ali a gente tem o Gabriel Gimenez de Godoy, que é doutorando e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, com atuação nas áreas de Literatura e Sociedade, Literatura Norte-Americana e Literatura Britânica. A pesquisa do Gabriel tem se voltado, sobretudo, para a produção literária de Henry James, e hoje ele apresenta o trabalho A Lição de Hawthorne. Depois a gente passa, então, para o Guilherme Marchesan, certo? Marquesan, desculpem, que também é doutorando e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, com estudos voltados para a crise do drama. E a fala do Guilherme, então, se intitula Realismo e Modernismo no Último Ibsen. E, por fim, a gente tem aqui o Luiz Felipe Ferrari, que é doutorando e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. O Luiz tem se dedicado especialmente às seguintes linhas de pesquisa: literatura e sociedade, modernismo, poesia e drama modernos, e hoje ele apresentará o trabalho T.S. Eliot, leitor de James e de Hawthorne, o modernismo, a crise do liberalismo e a forma do romance. Então, hoje, como nós temos 3 apresentações, cada um de vocês vai ter cerca de 20 minutos para expor suas ideias e depois a gente abre, então, para o debate aqui junto ao público. Então, eu agradeço a presença de vocês e eu começo, então, passando a palavra ao Gabriel. Fica à vontade, Gabriel. Obrigado, Thaís. Bom, só antes do meu tempo começar a contar, eu queria agradecer a Natasha, a Luísa, ao Marcelo, mais um ano juntos, mais um evento que fazemos. E embora o professor Anderson não esteja aqui, eu queria agradecer ele também, porque um pouco do que eu vou falar hoje foi uma dica, uma inspiração que ele deu, que é um desdobramento das coisas que eu tenho pesquisado no doutorado. Então, como eu gosto de dar os devidos créditos, mesmo o Anderson não estando aqui, eu queria agradecê-lo. Bom, então, vou começar lendo, também vou cronometrando aqui para não perder o tempo. Começo dizendo que, embora minha fala esteja sentada em Hawthorne, estou de olho no James. Para isso, vou partir de um lugar comum, que, acredito, ainda pode fazer o debate render. Isto é, pertencendo a uma literatura nacional tida como pueril, naive pelos europeus, James foi aquele que desprovincializou a experiência ficcional do seu país. Pois bem, como isso foi possível? Se ele é visto como um escritor que, na fase madura, ao explorar os problemas relacionados ao ponto de vista, conseguiu atingir uma síntese entre o novel, o romance burguês europeu, e o romance, tão praticado por seus conterrâneos, quais foram seus antecedentes? A questão não é nova, e, se eu não estou enganado, ela costuma ser respondida recorrendo à migração do escritor para a Europa, já que lá ele travou contato com a vanguarda realista francesa. Assim, refletindo ao longo dos anos sobre a técnica perspectivista inaugurada por Flaubert, James granjeou o campo para as narrativas da Major Phase, apropriando-se definitivamente de assuntos caros ao romance mais avançado do tempo, mas pouco frequentados pelos escritores anglo-americanos. Essa, resumindo grosseiramente, é a tese de Peter Brooks, nesse livro, Henry James Goes to Paris. Sem descartar essa hipótese, gostaria de propor um outro caminho para a questão. Um caminho mais afeito à experiência local, periférica de James. Quero defender que essa longa maturação dos procedimentos realistas europeus não se deu sem a reflexão sobre as técnicas e problemas acumulados pela tradição norte-americana, os quais James, a seu modo, procurou responder. É nesse sentido que interessa Hawthorne.
Também não é novo o estudo das influências dele sobre James. Apenas para citar um caso famoso, T.S. Eliot já havia notado que o desenvolvimento do romance de corte psicológico pelo escritor mais novo encontrava-se indicado no mais velho, assim como o uso de símbolos e de experimentações envolvendo o foco narrativo. Nada disso estando errado, meu ponto é outro, e foi delimitado pelo próprio James em Notes of a Son and Brother, quando ele dizia que Hawthorne lhe tinha servido de norte na escassa cena literária norte-americana. Então, eu cito uma passagem do Notes of a Son and Brother. Diz o James: pois a moral era que um americano podia mesmo ser um artista, um dos melhores, sem precisar ir para fora, como eu gostava de dizer. Precisamente como se Hawthorne tivesse se tornado um apenas por ser americano o suficiente. Eu peço já desculpas de antemão, é uma tradução caseira, então eventuais erros estão na minha conta. Retomando. Tomando o autor da Letra Escarlate como apoio, a indicação de James chama atenção para a posição de Hawthorne na formação da literatura norte-americana, a qual quero comentar um pouco. Antes disso, cabe apenas esclarecer que, quando digo formação da literatura norte-americana, tenho em vista a dialética entre o local e o universal, fundamental para o surgimento de uma outra literatura periférica e recente, a brasileira. Partir de uma posição como essa é acatar a sua forma de tratar as ideias, permitindo ao ponto de vista que se ocupou dos problemas brasileiros também opinar sobre os dilemas de outras literaturas. Assim, seguindo não só Antônio Cândido, mas também Roberto Schwartz, interessa reter o empenho dos escritores estadunidenses em aclimatar ao chão pátrio formas estrangeiras de produzir e pensar, cujo pano de fundo é a passagem da colônia para a nação. Nesse mesmo capítulo, não custa mencionar que a aproximação entre Estados Unidos e Brasil, tendo como ponto de partida essas mesmas questões, já foi posta em prática pelo professor Marcelo Pen, ainda que com um encaminhamento diferente do que aqui estou propondo. Isso posto, Hawthorne é o responsável por fixar as possibilidades do romance como expressão adequada à imaginação da República. Não quero dar a entender que Hawthorne tenha banido o novel em favor do romanesco. O que estou dizendo, na verdade, é apenas que no interior da prática novelística nos Estados Unidos, ele determinou a tendência romanesca como ponto de inflexão. Nisso, ele deu continuidade aos esforços de alguns predecessores, Charles Brockden Brown, William Gilmore Simms e James Fenimore Cooper, apenas para citar alguns, que já tinham dado com o problema da aclimatação do novel em sua feição local. Advindos de um país de independência recente, deparavam com um material escasso para a prática da ficção mais realista. Além disso, a visada abstrata do romance, mais próxima às verdades do coração humano, servia como resposta à moral pública, que, em nome da justiça democrática, vetava a observação direta da vida social e dos seus atores. Ainda aqui, o recurso de Hawthorne ao romance se localizava em um momento específico da formação da literatura e do pensamento norte-americano. Seguindo a trilha aberta por Emerson, percorrida no ensaio filosófico também por Thoreau, Hawthorne transpunha para a ficção algo da perspectiva que o transcendentalismo americano havia amealhado. Não só ele, mas Melville, ainda no campo da prosa, e Whitman, no da poesia. Ao mencionar esses nomes, tenho em mente, é claro, os escritores que Francis Alton Madison elegeu como os representantes do Renascimento americano. Escritores que, entre 1850 e 1855, compuseram obras comprometidas com as potencialidades da democracia. Em diálogo mútuo, refletiram juntos sobre temas políticos, estéticos, filosóficos e religiosos comuns, amadurecendo um campo de forças que serviu de polo de imantação de formas e pensamentos estrangeiros. Em uma palavra, o fenômeno do Renascimento, ainda que curto, dava notícias de uma tradição em funcionamento, de um sistema literário articulando autores, obras e públicos. Hawthorne, portanto, é parte central de um debate religioso, político e estético, empenhado em empreender as qualidades democráticas da nação a partir do imaginário de fundo puritano herdado dos transcendentalistas. Como já se pode adivinhar, para a escrita novelística, caberia ao romance atestar a vinculação universal desse empenho local, o que permite historicizar a inespecificidade que costuma corresponder ao gênero. É evidente que, cedo ou tarde,
Hawthorne teria que se ver com as contradições geradas pela própria República e o ideário que ela inspirava no interior da arena imperialista dos 800. Como encarar e justificar, por exemplo, a atuação predatória dos Estados Unidos na Guerra do México, que ocorreu de 1846 a 48? Como esses conflitos entre ideal e real passam para a escrita de Hawthorne é o que eu gostaria de comentar. Para isso, vou me inspirar no que Roberto Schwarz disse sobre a letra escarlate em seu livro de estreia, A Sereia e o Desconfiado. Eu tentei achar uma foto do livro do Roberto, mas foi mais fácil achar uma foto do Roberto jovem do que do livro. Então, o Roberto é da esquerda, do lado é o Rui Fausto. Acho que quem está no meio é a esposa do Rui, né? Se eu não me engano. Inicialmente, Schwarz observa as qualidades da prosa de Hawthorne. O crítico percebe que o escritor mobiliza como ponto de partida noções abstratas, a utopia, a morte, a liberdade, por meio das quais desdobra o destino de suas personagens. Desse modo, vemos que a letra escarlate opera de forma oposta ao romance realista, ao novel, mas não ao romance. Da abstração, parte-se em direção à realidade. Em torno dessas categorias, Hawthorne convoca a experiência puritana do mundo, realizando, ao longo do enredo, uma dança de conceitos, que torna ambíguo o ponto de vista do assentamento colonial de Massachusetts, vislumbrando alternativas concretas para a superação das formas de alienação que implica. Dentre os feitos de Hawthorne estaria, sim, o de plasmar nesse romance a experiência subjetiva de seu país, transformando-a tanto em objeto como em forma de representação. Eu cito uma passagenzinha do ensaio. Então, diz o Roberto. Cristalizando a experiência sensível à volta de categorias fundamentais da sociedade puritana, Hawthorne atinge uma representação muito rica da percepção. Por serem contraditórias as categorias, as contradições aparecem no cerne mesmo da percepção, tornada ambígua em seu fundamento. Essa refração da problemática mais geral nos mínimos atos pessoais é o mérito maior da letra escarlate. Não conheço um romance mais feliz nesse ponto. Entre parênteses, quando o então jovem Henry James Jr., na biografia crítica que escreveu sobre o escritor mais velho, disse que a prosa de Hawthorne comunicaria ao leitor o sabor e a atmosfera da Nova Inglaterra, dando vazão aos sentimentos da sociedade provinciana que retratava, a despeito de qualquer traço ou qualidade realista, talvez tivesse em mente o que precisamente o crítico brasileiro acabou de dizer. Retomando, o problema para Schwarz estaria no fato de que o ponto de vista comunitário tematizado na letra escarlate não reflete sobre si mesmo. Inserindo-se como parte facciosa da própria história, o autor-narrador Hawthorne teria se recusado a levar às últimas consequências o encaminhamento crítico, que, paradoxalmente, sua prosa mesmo circunscreveu em torno da opressão imposta a Hester Prynne, cujo crime teria sido desafiar a lei religiosa da Nova Inglaterra a obedecer às leis do próprio coração. Assim, embora a letra escarlate desvele o fundo de irracionalidade por trás da reprodução social baseada na mentira do pecado, seu autor nunca chegaria a transpor a ideologia. Adere a ela e ao coletivo conservador no momento em que deveria se valer do ponto de vista de Hester Prynne, ponto de vista de uma personagem a um só tempo à margem e inserida nas relações da comunidade, para precipitar uma revolução de fora para dentro. Tendo entrevisto a saída secular, ligada à autonomia da pessoa, à liberdade de escolha, à revolução democrática, em suma, Hawthorne teria recuado em direção ao fundo social arcaico e puritano. Podemos não concordar com o que diz Schwarz, mas, dado a reputação do crítico, que acerta, mesmo quando erra, não parece o caso de jogar fora o bebê junto com a água suja. Lembremos que o ensaio sobre Hawthorne é de 1963, faz parte do livro de estreia do crítico. Portanto, antes que os estudos sobre Machado de Assis determinassem seu entendimento da dinâmica real da matéria histórica brasileira. A partir desse ângulo mais maduro de Schwarz, o qual passo a adotar de agora em diante, talvez seja possível redimensionar o juízo negativo sobre o americano. A tensão não resolvida entre as saídas de caráter mais liberal, ensaiadas na textura da prosa, e o conformismo do narrador-autor frente ao fechamento dos puritanos, deixa entrever que Hawthorne, deparando com as contradições ideológicas da formação social americana, se esforça por equilibrar os dois polos da equação.
Até onde posso ver, essa questão é central, já que ela delimita as preocupações do escritor ao longo de toda a carreira. Do mesmo modo que os outros autores do Renascimento, Hawthorne se interessa por tematizar em seus trabalhos formas modernas de individuação, sem, todavia, liquidar um quadro local em que a experiência puritana, há muito já enfraquecida, determinou a organização da sociedade nos moldes de uma comunidade nacional. Vê-se que a experiência estadunidense passa necessariamente pela religião, e é por esses termos que nosso romance writer busca definir a substância da sociabilidade norte-americana, no meio do caminho entre a moderna e capitalista alienação de si e do outro e o centramento comunitário com sua pouca diferenciação social. Onde Schwartz vê uma falha do autor-narrador da Letra Escarlate, ao não efetivar a crítica e, portanto, a revolução social, preferindo se centrar em um terreno neutro, em que o maravilhoso e a realidade se entrelaçam, podemos ver o esforço do escritor em manter a fidelidade à sua matéria social, a democracia que o formou, mas cujos ideais, não obstante, se esfumaçavam. Insistindo na adequação do romance como forma de expressão alinhada aos ideais universalistas democráticos, e ainda assim buscando, através dele, do romance, registrar as contradições históricas locais que deparava, Hawthorne efetivava as possibilidades de criação artística possíveis aos escritores da Nova Inglaterra, no mesmo instante em que atestava o esgotamento do romanesco. A dificuldade para entornar de vez o caldo era que o próprio país, a despeito de sua ideologia política avançada, não esperava a generalização dos pressupostos de sociabilidade requeridos ao novel. A saída para esse beco sem saída a que chegara a literatura norte-americana, se ainda quisesse enfrentar seus problemas à altura do tempo, poderia ser procurada insistindo-se no interior do deserto social da vida estadunidense, como fez Melville ao refletir sobre o esvaziamento tanto do novel quanto do romance, ou fora de suas fronteiras, como faz James. No fim da carreira, esse compreenderá que a lição provinciana legada por Hawthorne pode muito bem dizer algo do mundo contemporâneo, pois no jogo imperialista das nações oitocentistas, a que os Estados Unidos fazem parte, e que logo menos passaria a dar as cartas, a tendência era não a universalização das formas modernas de individuação e sociabilidades democráticas, mas o acirramento dos interesses comerciais locais, o que levaria as nações a se encararem com desconfiança recíproca no plano global, fechando-se em si mesmas enquanto buscam desvendar suas intenções. Estamos às portas da retomada do tema internacional na Major Phase, após seu hiato de mais de 20 anos. Em uma palavra, quando James compreender que a inviabilidade da prática novelística em seu país natal é, na verdade, a inviabilidade da sociedade burguesa como um todo, a literatura americana terá dado o salto qualitativo que Hawthorne havia preparado. É isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Agora eu passo a palavra para o Guilherme. Fica à vontade, Guilherme. Boa tarde. Antes de começar a fala, eu queria agradecer a todo o pessoal da organização do evento pela oportunidade de participar com vocês aqui hoje. Eu vou ler um texto também. Ele consiste em alguns apontamentos sobre uma das peças finais do Ibsen, a partir um pouco do andamento atual da minha pesquisa. Então, vou lá. Numa primeira visada de conjunto, a obra do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen pareceria se fixar formal e tematicamente a partir de Os Pilares da Sociedade, de 1877, a 13ª de suas 23 peças. Perdão, que travou aqui. Se antes o autor se aventurara, com maior ou menor sucesso, por diversos subgêneros, do drama histórico ao drama épico à la Fausto, passando pelo chamado drama de conto de fadas e mesmo a comédia, e abordara temas tão disparatados como a história do Império Romano e as narrativas populares norueguesas, de Os Pilares da Sociedade para a frente, dominariam dramas ao gosto e ao conceito burgueses, tomando como matéria as classes altas e urbanizadas da Noruega contemporânea, sua contemporânea. Isto é, em sua aparência, todas estas peças poderiam ser reduzidas à primazia do diálogo intersubjetivo em prosa, que encaminha uma ação, uma sequência causal de acontecimentos, protagonizada por membros da elite nacional.
Esse marasmo formal, contudo, é apenas aparente. Em verdade, estas tentativas de representar sobre o palco as relações burguesas da Noruega oitocentista sofrem uma guinada nas 4 últimas peças do autor. O Consultor Solness, O Pequeno Eyolf, John Gabriel Borkman, que eu vou pronunciar como John Gabriel porque é anglicizado mesmo, e Quando Nós os Mortos Despertarmos. Essa guinada o próprio Ibsen indicou em uma carta ao Conde Prosor, seu suposto tradutor. E eu cito: "Você está essencialmente correto em assumir que a série que termina com o epílogo, a peça Quando Nós os Mortos Despertarmos, de 1899, começou com o Consultor Solness de 1892. Trata-se, nos termos convencionados por parte da fortuna crítica, da passagem da fase realista-naturalista para a fase simbolista do dramaturgo. Essa divisão convencional, no entanto, tem pouco sucesso em explicar a diferença entre os dois momentos, pois que símbolos em sentido genérico perpassam a obra de Ibsen de ponta a ponta, com diferentes funções a depender do caso. A torre de O Consultor Solness, a mulher dos ratos de O Pequeno Eyolf, ou a diaconisa de Quando Nós os Mortos Despertarmos, são de fato simbólicas, mas também o são o pato selvagem na peça homônima, as pistolas de Hedda Gabler ou mesmo a famosa tarantela de Nora em Casa de Bonecas, de modo que identificar a mera presença de símbolos pouco nos diz. Cabe, assim, buscar outra abordagem para circunscrever e formular a diferença sobre a qual se erige o ciclo final da obra de Ibsen. E é a isto que se propõe o meu trabalho. Nesta fala, arriscarei alguns apontamentos sobre essa diferença a partir de John Gabriel Borkman, penúltima peça do autor. Por uma questão de economia de tempo, não me debruçarei sobre um exemplo da dita fase realista-naturalista, mas farei algumas breves indicações sobre as obras que precedem o ciclo final de peças, supostamente simbolista, como já foi dito, antes de adentrarmos o Borkman. Pode-se dizer que o tema central da obra de Ibsen é o individualismo. E aqui eu penso o tema em um sentido semelhante ao que Antônio Cândido atribuiu à inquietude na poesia do Drummond, um núcleo emocional a cuja volta se organiza a experiência poética. Na fase realista-naturalista, em geral, o individualismo aparece via um mecanismo de oposição que constrói a fábula e o enredo. De um lado, um protagonista tolhido em seus anseios contra o nexo social do seu ambiente. Do outro, uma ou mais personagens que reafirmam esse nexo. A distância entre homem e mundo, a não realização de um no outro, encontra forma para manifestar-se na angústia do indivíduo desviado da norma, o qual, no choque contra ela, é incapaz de concretizar sua vontade. Vamos chamar este mecanismo de oposição de esquema do individualismo. Ele se espraia por toda essa fase realista-naturalista. Pensemos em Nora Helmer, de Casa de Bonecas, Helena Alvin, de Spectros, Gregor Sverli, de O Pato Selvagem, John Hosmer e Rebecca West, de Rosmersholm, mesmo em Hedda Gabler. São todos personagens os quais se deparam com o aspecto falso de suas relações pessoais e, por extensão, com a falsidade das relações interhumanas sob as atuais condições da sua sociedade. Estes indivíduos tolhidos não encontram no mundo o devir do seu ser, mas sim a sua negação. De forma geral, a sua vontade se choca contra aquilo que entendem como o inautêntico na vida. Apontar e confrontar esse inautêntico é o seu gesto individualista. Para contrapô-los, não faltam os arautos do status quo. Thorvald Helmer, de Casa de Bonecas, o Pastor Mander em Spectros, o Velho Verli e o Dr. Helling em O Pato Selvagem, o Reitor Krull em Rosmersholm, ou o Juiz Braque em Hedda Gabler. Homens cínicos, majoritariamente figuras públicas, as quais reafirmam a falsidade contra a qual se digladiam os protagonistas. Este esquema do individualismo caracteriza, pois, todo o dito realismo do Ibsen. No entanto, é exatamente ele, esse esquema do individualismo, aquilo que não se encontra nas peças do suposto simbolismo. Generalizando, podemos dizer que os homens das últimas peças não encontram uma oposição presente a uma vontade presente. Ou, se existem esboços de vontade e oposição no presente da peça, não são os decisivos das suas vidas. Tenham sido os protagonistas vitoriosos ou derrotados, os grandes embates se deram no passado, e sobre o palco, as personagens não fazem muito mais do que remoer suas consequências. Isto não quer dizer que o tema do individualismo foi abandonado. Pelo contrário, o que ocorre na passagem para a última fase, a meu ver, é uma mudança do ponto de vista que organiza cada uma destas peças, reposicionando a questão. Assim, a não realização do homem em seu mundo, sua negação, precisará se manifestar de outra maneira, por meio de outros arcabouços formais. Há nos 4 últimos dramas mais de um aspecto formal, o qual nos serviria como entrada para este assunto.
como a tendência dos diálogos à metáfora, por exemplo, ou os recorrentes desfechos em que a tentativa enunciada de reencontro com o mundo leva um protagonista enclausurado à sua morte. Ou seja, momentos em que as falas destoam por completo dos gestos e de seu significado sobre o palco. Uma operação recorrente nos dramaturgos da chamada crise do drama, e com a qual Beckett, por exemplo, pintaria e bordaria mais tarde. Aqui, contudo, pincelarei apenas um desses aspectos formais característicos do ciclo final de Ibsen, o uso do material popular nórdico, especificamente em John Gabriel Borkman. Vale apontar que a tradição oral legada pelo romantismo norueguês aparece ao longo de toda a obra de Ibsen, de modo que a questão também não é sua presença nestas peças, mas sim a sua função. Passo assim a uma breve análise do Borkman. Retomarei o mais resumidamente possível a fábula e o enredo. Aqui aparece uma dificuldade de todo pesquisador do velho Ibsen. Para falar da cena, nos referimos mais ao passado do que ao presente. No passado, então, Borkman era diretor de banco. Espécie de capitalista aventureiro, planejava diversas empresas que explorariam todo o potencial material contido em solo norueguês, num sonho que envolvia a realização pessoal, mas também o progresso da nação. A oportunidade ele encontrou num golpe. Queria utilizar-se do dinheiro das contas privadas do banco para dar o impulso inicial aos negócios, supostamente devolvendo esse aporte involuntário, uma vez que tudo desse certo. Apenas como aperitivo, lerei duas falas que dão a dimensão das expectativas passadas, ainda que maculadas pelo desgosto presente. Borkman, numa excitação crescente, a qual eu não vou atuar aqui. Quando soar a hora da reabilitação, quando eles compreenderem que não podem prescindir de mim, quando eles vierem até aqui, até esta sala, humilhar-se e implorar-me, que assuma novamente a administração do banco, o novo banco que eles fundaram, mas são incapazes de gerir. A postura em que... A rubrica vai indicar nesse momento que ele para como antes, perto da sua escrivaninha, e assume a mesma postura em que estava no momento em que Fodor, que é a personagem com quem ele dialogava, chegou. Essa postura em questão é com a mãozinha dentro do bolso, parecendo um Napoleão de hospício. Napoleônico, Borkman bate no peito e diz: eu hei de estar aqui para os receber, e o país inteiro ficará a saber das condições que John Gabriel impõe para... E aí a fala é interrompida. Borkman entra em um embate paranoico com Fodor. Um pouco depois, no entanto, vem outra fala que nos é oportuna. Eu volto a citar o Borkman. Mas e eu? Eu que poderia ter ganho milhões. Eu poderia controlar minas e mais minas e explorá-las num nível nunca antes imaginado. Eu, o senhor de cataratas e de pedreiras, de novas rotas para o comércio, de estradas e de linhas de navegação pelo mundo inteiro. Eu sozinho podia ter criado todas essas coisas. Bom, não criou, porque foi denunciado e preso. Para o sucesso da sua, digamos, exploração para além das fronteiras, Borkman contava com a ajuda do advogado do banco, Hinkel. Este, contudo, exigia uma contraparte. John Gabriel era apaixonado por Ella Rendheim, com quem namorava, e Hinkel também cobiçava a mulher. Para fazer sua parte, o advogado exigiu que Borkman abrisse mão de ela. O protagonista aceitou, terminou com ela e se casou com a sua irmã, Gunhild. No entanto, Ella Rendheim, apaixonada por Borkman, não se juntou a Hinkel, o qual, amargurado, denunciou o diretor do banco do mesmo jeito. John Gabriel foi preso por alguns anos, período durante o qual seu filho com Gunhild, o jovem Erhard, morou com a tia Ella, uma vez que a mãe Gunhild estava em frangalhos. Quando foi liberto e voltou para casa, trazendo de volta também o filho Erhard, Borkman, como um lobo lambendo as feridas, ficou mais alguns anos confinado em seu salão no segundo andar, tempo durante o qual ele e a esposa nem mesmo se viram. É neste ponto que encontramos as personagens sobre o palco. Ela retorna à casa dos Borkman, pois está muito doente e quer que o sobrinho volte a morar consigo por alguns meses antes que morra. Gunhild, por sua vez, vive profundamente amargurada da irmã, uma vez que o marido, apaixonado por ela, nunca amou Gunhild de verdade. Além disso, envergonha-se da má fama que Borkman lhes trouxe e quer que Erhard, por meio de uma vida praticamente ascética, reivindique o bom nome da família, apagando John Gabriel da memória nacional. O protagonista, como vimos, ronda seu salão esperando, colérico, que venham reconhecer o suposto erro que foi não deixá-lo concluir seus planos. Ou, ao menos, é o que ele faz por 3 dos 4 atos, como veremos. Pois bem, como eu já disse, farei aqui apenas um recorte da peça e alguns apontamentos sobre o uso que ela faz do material popular norueguês. Para isso, é importante expor o primeiro momento em que tomamos contato com a personagem título. O início do segundo ato apresenta-nos um homem forte e de compleição sólida, cujos cabelos, barba e roupa são, contudo, marcados pela passagem do tempo. Trajado em um terno preto, antiquado,
e parado de pé ao lado do piano, com as mãos para trás, Borkman ouve a moça Frida Foldal tocar a Dança Macabra, poema sinfônico para a ópera do compositor francês Camille Saint-Saëns, famoso ao final do século XIX. Já aqui nos deparamos com a tendência das peças do velho Ibsen de, por meio de alguns de seus elementos, comentar a si mesmas. A Dança Macabra é uma espécie de motivo que se popularizou na Idade Média, a partir do século XIV, variando em conteúdo e forma. Na versão mais difundida, ela apresenta, seja em afrescos, poemas ou sermões, a morte encarnada, conduzindo por meio da música que toca em seu instrumento de sopro pares de vivos e mortos dançantes atrás de si. Aliás, essa espécie de motivo do hipnotismo que conduz alguém atrás, um grupo atrás de si, reaparece algumas vezes nesse ciclo final. Contudo, a versão para a ópera de Saint-Saëns bebe de uma fonte um pouco distinta. Na sua Dança Macabra, os cadáveres acordam à meia-noite do Dia dos Mortos para dançar. Um momentâneo retorno à vida, portanto. Não é necessário grande esforço para demonstrar que a música de abertura deste segundo ato se presta, assim, a alegorizar a fábula de John Gabriel Borkman. Nesta noite de reencontros com os fantasmas do passado, as personagens como que voltam à vida por um breve momento, antes de sucumbirem de vez à morte. Se ela é literal ou não, tanto faz aqui. O estado de paralisia em que se encontravam Gunhild, ela e principalmente John Gabriel, antes de se abrirem as cortinas, era uma morte em vida, como as próprias personagens reconhecem posteriormente. A Dança Macabra é, portanto, uma presença ambígua na estrutura da peça. Por um lado, elemento interno à ação dramática. Por outro, algo como um comentário épico latente por trás da aparência dramática, como frequentemente acontece neste ciclo final de Ibsen. Mas sua importância vai um pouco além. Passo a citar o diálogo entre Borkman e Frida logo após a moça parar de tocar o piano. Perdão. Adivinha, diz o Borkman, onde foi que eu ouvi pela primeira vez estes acordes? Não sei, Sr. Borkman. Lá embaixo, nas minas. Nas minas? Talvez tu não saibas, mas o meu pai trabalhava nas minas. Não sabia. Sou filho de um mineiro, e às vezes o meu pai levava-me com ele até lá abaixo, onde o metal canta. Canta mesmo? Canta quando é extraído. Os golpes de martelo que o desprendem da rocha são como um sino da meia-noite, que assinala a liberdade. E o metal canta de alegria, à sua maneira. E canta por quê? Canta porque quer vir até a luz e servir à humanidade. Fim de citação. A referência ao sino da meia-noite que assinala a liberdade coloca os metais como protagonistas da dança dos mortos reavivados. Golpeados pelos martelos dos mineiros, eles mesmos cantam a dança macabra, sedentos por sair da escuridão e servir à humanidade. Aqui, a natureza aparece como uma espécie de potência externa ao humano, dotada ela própria de alma. De um ponto de vista dramático, Borkman parece, mais do que ser alguém exageradamente dado a metáforas, o que ele é, estar em processo de enlouquecimento ou em delírio. Essa impressão se acentua na passagem do terceiro para o quarto ato, quando vemos uma virada em seu comportamento, pouco ou nem mesmo motivada pela ação. Ao longo da peça, ele remói e remói as frustradas expectativas passadas e as projeta, sempre de forma ilusória, para um futuro que não parece existir. Borkman é o homem que diz ir enquanto não se move. No terceiro ato, contudo, surge um ímpeto em um diálogo com Hilde, que eu passo a citar. Borkman diz, é quase como se eu já estivesse morto. E Gunhild responde, e estás. Talvez tenha razão, diz o Borkman. Mas não, ainda não. Estive muito perto da morte, mas agora despertei, renovado. Há muita vida ainda diante de mim, e posso ver esta vida nova, radiosa, que lateja enquanto aguarda, e tu também vais vê-la. Borkman nega aqui sua morte em vida e parece reafirmar um caminho futuro. Pouco tempo depois, contudo, quando se inicia o quarto ato, vemos o homem, em vez de negar as afirmações de Gunhild, abraçá-las. John Gabriel, como que tomado por uma força externa, saiu de casa em direção a nevasca e não quer retornar mais. Ella Rendheim insiste para que volte, preocupada com a sua saúde. Novamente eu cito. Borkman responde a ela, dando risadas. A saúde de um homem morto. Tenho que me rir de ti, Ella. Ele vai reafirmar isso algumas vezes nesse diálogo. O que justifica essa mudança de ponto de vista de Borkman? Entre um diálogo e outro, entre negar e afirmar a morte, de forma bastante acelerada, a única potencial justificativa digna de nota seria a recusa de Erhard em ajudar o pai a construir esse caminho, passado e futuro simultaneamente, com o qual ele é obcecado, a recusa do Erhard de realizar o sonho do pai. Mas Borkman, em momento algum, expressou um desejo relevante de recuperar o filho.
ou de fazê-lo realizar seu sonho. No máximo, ressente de Gunhild por mantê-los afastados. Em verdade, nada parece motivá-lo além de suas empreitadas político-econômicas do passado. Em termos dramáticos, portanto, a virada do protagonista parece não se justificar. Contudo, não me parece ser este o caso. Ou melhor dito, ela não se explica dramaticamente. Parte da última cena me ajudará a ilustrar o que quero dizer. Aqui Borkman, nesse impulso de vida e morte, subiu ao topo de um morro com ela e observa ao longe e fora da cena, em teicoscopia, a paisagem nacional. Eu cito. Ele diz para ela: estás ali a ver o fumo dos barcos a vapor no fiord? A tradução é portuguesa, perdão pelo excesso de formalidade. Aí ela responde: não, Borkman, pois eu vejo. Chegam e partem, estreitam os laços entre os povos, espalham luz e calor no coração de milhares de casas. Era isso o que eu sonhava criar. Aí ela responde: mas não passou de um sonho. E o Borkman: não passou de um sonho, é verdade. Ele para e escuta. Estás a ouvir o barulho que vem do rio? São as fábricas a trabalhar, as minhas fábricas. Todas as fábricas que eu teria construído. Escuta, estão a trabalhar. É o turno da noite, trabalham noite e dia. Ouve, ouve. As rodas a girar e os cilindros sempre a brilhar, sempre. Não estás a ouvir ela? Aí ela vai negar ouvir, ele vai ficar, não vai e vem com ela em relação a isso. Ele vai mencionar o reino que ele criaria com ela não, perdão, o reino que ele criaria a partir dessa exploração do que está embaixo das montanhas. O reino que ele estava prestes a conquistar quando morreu, ele disse, quando morri. E agora ali está ele, volto a citar diretamente. Ali está ele, sem defesa, sem dono, abandonado aos salteadores, à pilhagem ela. Estás a ver aquela cadeia de montanhas ali, muito ao longe, umas atrás das outras, erguem-se, sobem, justapõem-se. Aquilo era o meu reino profundo, inesgotável, infinito. Aí ela diz que esse reino sopra um hálito gelado. Para mim, diz o Borkman, é o sopro da vida que chega aqui como uma saudação dos espíritos cativos. Posso vê-los aos milhões aprisionados. Sinto que os veios de metal me estendem os seus braços retorcidos e se ramificam e me seduzem. Eu vi-os muito à frente. Eu vou, só para não perder tanto tempo, saltar um pouco, mas ele vai se estender um pouco nessa menção aos espíritos e os tesouros que ele ama, que vão sair debaixo da terra. Ibsen se utiliza aqui, veladamente, ao mencionar os espíritos da terra, da montanha. Ele utiliza figuras comuns em diversas lendas norueguesas, os Sjöngligr, espíritos da floresta. A crença popular era de que esses espíritos como que encantavam pessoas e os levavam para dentro das montanhas, onde enlouqueceriam. E as lendas contam histórias de salvação de princesas, por exemplo, de dentro das montanhas, com muitas variações, é claro, como é típico nesse tipo de material. Bom, as proximidades em termos de conteúdo são muitas. Logo se forma a imagem de Borkman enlouquecido no fundo das minas em que habitava com o pai, as minas que habitava com o pai, clamando desde então pelos espíritos que conheceu lá dentro e quer libertar, os quais se confundem em sua fala com as matérias-primas necessárias para as múltiplas empresas que planejava. Assinale-se entre parênteses, portanto, que aquilo pelo que os espíritos clamavam, sempre no discurso do Borkman, é claro, era a modernização da nação. Mais do que as proximidades temáticas, contudo, nos interessa a semelhança de forma, pois o material popular ajuda a explorar a súbita mudança de comportamento do personagem, sua aparentemente inexplicável virada. Aqui o drama se aproxima do conto maravilhoso, forma de boa parte dessas narrativas populares norueguesas. O encantamento dos espíritos é exemplo dos eventos mágicos característicos desse tipo de narrativa, nas quais Lukács enxergava a secularização da mitologia. Isto é, o conto maravilhoso obedece a um principium stylizationis, um princípio de estilização da irracionalidade da ação que conduz a um happy end, a um final feliz. Este é, de fato, o elemento fundamental do mundo do conto maravilhoso, como explica Michele Cometa em sua apresentação ao estudo de Lukács sobre a romança. Aqui eu passo a citar. Somente uma atmosfera irracional, fabular, absurda, pode justificar o happy end de um conflito sério. Por isso, a romança representa um avizinhamento de dois gêneros longínquos um do outro, o drama e o conto maravilhoso. Enquanto a tragédia dava forma à absoluta necessidade do destino, o drama não trágico, graças à sua peculiar vizinhança com o conto maravilhoso, dará forma ao imponderável, ao fortuito, ao mágico. Lukács explica que este fundamento do conto maravilhoso, a irracionalidade da ação, tem como equivalente psicológico uma cisão da personagem, uma fragmentação do eu. Já o referencial da intervenção mágica no enredo é transcendente. Ela aponta para algo fora da compreensão humana. Trata-se de um gesto de irrelação, isto é, um gesto que foge à causalidade da ação.
do ponto de vista desta, é desconexo, e por o ser, a interrompe. Desta forma, a ação dos contos maravilhosos destoa daquela ação unitária e causal, imanente a um herói, também ele uno, tão cara ao conceito burguês de drama. Aqui, salvo engano, e eu estou encerrando, aparece aquilo que minha exposição pretendia apontar. Na falta de motivação do impulso de vida de Borkman e na sobreposição com personagens de contos maravilhosos, Ibsen constrói uma espécie de romança. Assim, também o personagem burguês, como a personagem maravilhosa, não é uno, não é idêntico a si mesmo. Daí que não faça mais sentido esperar dele sua realização como indivíduo. O tema do individualismo, portanto, aparece aqui internamente à personagem, se é que ainda faz sentido pleno falar em interno e externo nesse caso, em vez de aparecer em uma oposição a outro indivíduo. Os motivos dessa não-identidade, dessa fragmentação do eu, se ligam à temática central da modernização, da capitalização em sua versão especificamente norueguesa e seus efeitos sobre o indivíduo, no que essa categoria tem de particular naquele país. E aí eu encerro só apontando que a fortuna crítica mais recente do Ibsen tende a parte da fortuna crítica, o debate sobre o que seria o modernismo do Ibsen é amplo e polêmico. Mas existe uma tendência a considerar o modernismo do Ibsen alguma coisa como uma antecipação de procedimentos que se desenvolveram posteriormente na Europa Central, no centro do sistema capitalista. Acho que eu tento apontar a partir do que eu esbocei aqui e no meu trabalho, é que se fizer sentido falar em modernismo no Ibsen e em realismo nessa fase final, tem a ver com a interação entre local e universal e com a incorporação de formas locais na sua relação com formas importadas no ciclo final de peças, em que ele tem um salto de ponto de vista que passa a organizar isso numa forma específica, que tem algo a dizer criticamente sobre essa relação entre centro e periferia, entre modernização e alguma coisa que poderia se chamar atraso ali. É isso. Obrigado. Perfeito, Guilherme, obrigada. E agora eu passo para a nossa última apresentação com o Luiz Felipe. Luiz, fica à vontade. Natasha, você pode falar. Só ficar aqui? Isso. Sim, não vamos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, comissão organizadora, pelo convite para poder falar aqui. Fiquei muito contente em poder me juntar à mesa. Antes de começar, eu quero fazer 2 disclaimers. O primeiro é que vocês vão ver, eu preciso de leite de pedra. O que eu tento analisar é muito curto, mas eu espero interessante. Eu fico contente de estar numa mesa em que meus 2 colegas já anteciparam alguns pontos em que eu vou ter que retomar, então vão me ajudar a converter a magreza em discussão fecunda. Em segundo lugar, eu quero dizer que eu vou usar, ao longo da minha fala, a expressão romança, que eu estou adotando da tradução que o Carlos Jordão Machado faz do texto do J. sobre romança, que o Guilherme se referiu agora há pouco. Eu acho útil porque nos permite fazer em português um par romance-romança, equivalente de distinção romance e novel em inglês, então facilita o entendimento. Bom, agora sim para valer. T.S. Eliot falou e escreveu muito pouco sobre os Estados Unidos. De fato, ele pouco se manifestou a respeito da produção cultural externa à Europa e à Inglaterra em particular, que ele definiria pelo legado da tradição cristã e clássica. Em ao menos 2 oportunidades, no entanto, Eliot comentou os desenvolvimentos do romance norte-americano, chamando a atenção para os dados não realistas de sua fatura. Em 24, falando em Cambridge sobre George Chapman, Eliot dizia notar uma semelhança entre as obras de Nathaniel Hawthorne, Henry James e Dostoiévski e a peça Biche d'Amboise, apresentada pela primeira vez em torno de 1903. Eu cito: tenho a impressão de que, com maior ou menor consciência, as personagens desempenham e aceitam papéis inevitáveis neste mundo.
e que o verdadeiro centro de sua ação está em outro reino. E tem uma impressão semelhante de The House of Seven Gables, The Wings of the Dove e, especialmente, Os Irmãos Karamazov. Ele notava, assim, uma fratura na ação das personagens que não se deixaria resolver no plano da interação intersubjetiva ou motivação psicológica. Essa fratura, ele procurava explicá-la apelando a uma camada de realidade mais profunda do que aquela apreensível no caráter ou no todo social imediato. De um lado, portanto, duplicação do real, que se divide em um nível visível e outro invisível. De outro, a relativização da ação e a fragmentação da personalidade do herói. Deste modo, haveria algo como uma não-identidade entre a ação do personagem e as forças que de fato moveriam a história e dariam sentido a ela. Pouco convincentes, com figuras humanas, esses heróis lembrariam antes figuras de papelão, através das quais age alguma força misteriosa. Como indicado por Eliot, gradualmente percebemos que, nos romances de Dostoiévski, sempre há dois níveis de realidade, e que a cena ante nossos olhos é apenas a tela e o véu de outra ação que está ocorrendo por trás dela. As próprias personagens estão parcialmente cientes dessa divisão, cientes da futilidade grotesca de suas vidas visíveis, e parecem sempre ouvir outras vozes e conduzir uma conversa com espectros. Daí sua distração, sua inabilidade de lidar com a praticidade e os assuntos reais. Como resultado, a trama pareceria depender de um arranjo arbitrário, suspendendo o vínculo entre a lógica da composição e aquela do real, que, para De Benedetti, fez a carreira e a fortuna do romance oitocentista. Essa distinção é um aspecto que quereria aprofundar. No prefácio a The House of Seven Gables, Hawthorne cristalizou a distinção entre a forma do novel e o romance que ele praticava. Quando o escritor chama a sua obra de romance, dificilmente será preciso observar que ele deseja atribuir certa latitude, tanto a respeito da maneira quanto do material, que ele não teria sentido de usar caso tivesse se proposto a escrita de um romance, novel. Esta forma de composição, presume-se, visa a uma fidelidade muito minuciosa, não apenas ao possível, mas ao provável e ao cotidiano da experiência de um homem. Aquela, embora como obra de arte, deva sujeitar-se rigidamente a leis, e embora peque imperdoavelmente caso se desvie da verdade do coração humano, tem o justo direito de apresentar aquela verdade sob circunstâncias, em grande parte, dependentes da escolha ou da criação do escritor. O traço básico do autor da romança pareceria, então, consistir em suspender artificialmente as contingências que caracterizam a realidade em sua atualidade histórica e social, pondo de parte a fidelidade aos fatos em prol da fabulação ficcional. Não obstante, a liberdade criativa do autor de romanças conservaria uma relação mais profunda com o real do que aquela que poderia ser garantida pela mímese. Nos termos da romança, superfície e profundidade, visível e invisível, móvel e motor, estabelecem um jogo próprio, como se o real pudesse ser mais bem enxergado por meio da imaginação. Como resultado, a construção literária passa a obedecer a uma lógica própria que, no caso de Hawthorne, é algo de um passado místico, um ritmo trágico, se assim quisermos, que faz a culpa dos ancestrais reverberar sobre os seus descendentes. O autor se deu uma moral, qual seja,
a verdade de que os malfeitos de uma geração sobrevivem nas futuras gerações e, despindo-se de toda vantagem temporal, tornam-se uma pura e incontrolável maldade. Ele sentiria uma singular satisfação se esta romança puder convencer a humanidade, ou qualquer indivíduo, de fato, da loucura de despejar uma avalanche de ouro mal ganho ou de propriedade sobre as cabeças de uma sociedade infeliz, desse modo os mutilando e esmagando até que a massa acumulada seja espalhada em seus átomos originais. Bom escritor, né? Ou, agora, nos tempos do narrador, logo no curso do livro, se as várias histórias ligadas à família Pynchon fossem narradas, o relato possuiria, ademais, uma unidade notável, que poderia até mesmo parecer o resultado de um arranjo artístico. Logo, escrever a história das Casa das Sete Penas significa revelar uma coerência interna, uma unidade que atravessa as várias vicissitudes de que ela se compõe e que, assegura o narrador, não seria a mera expressão de um plano posto pelo escritor. Ao contrário, o texto literário refletiria a lógica profunda das coisas, como se uma razão ulterior ao ser imitada pela literatura lhe emprestasse a totalidade. A definição do livro como romança depende, portanto, de um jogo temporal em que o passado se conserva no presente. O ponto crucial do tratamento está na alegoria. Sentido e evento estão separados, e o que ocorre agora deve ser lido segundo o esquema de interpretação proposto, segundo o qual o retorno do passado condena até mesmo os que não têm culpa. A Nova Inglaterra de Hawthorne está povoada por sujeitos que foram privados do poder de dirigir e controlar suas vidas e suas ações. E as descrições que ocupam a parte maior do livro têm um efeito curioso de sugerir um mundo onde a imanência da situação histórica deixou de viger. E é preciso procurar noutro lugar, pelos fatores que determinam as relações e os destinos humanos. Ou, como notou Eliot, uma duplicação do real e uma não identidade entre personagem, situação e ação. Ainda para Eliot, a voga da obra de John Donne ou Dostoiévski representavam, então, a nostalgia por uma vida espiritual da parte de povos amortecidos por ser de um sentido cada vez mais liberal. Eliot farejou que essas romanças seriam incompatíveis com uma visão liberal, centrada no indivíduo livre e senhor de si, sobre cuja realização literária dependeria a forma do romance realista. Anos depois, comentando as peças de John Marston, em 1934, Eliot reiterou essa duplicidade da ação, como se ela ocorresse em dois níveis ao mesmo tempo, dando a sensação de haver algo por trás, mais real do que qualquer uma dos personagens e sua ação. E deixou clara a relação que ele pensava existir entre essa forma e uma apreensão religiosa da realidade. Conforme nos familiarizamos com a peça, podemos perceber uma trama, pattern, por trás da trama, na qual as personagens se envolvem deliberadamente. Um tipo de trama que nós podemos perceber nas nossas próprias vidas apenas em raros momentos de desatenção e distanciamento, dormitando sob a luz do sol. É a trama traçada por aquilo que os antigos chamavam destino, e que foi refinado pelo cristianismo em labirintos de delicada teologia, e depois reduzido, outra vez, pelo mundo moderno, à crueza da necessidade econômica ou psicológica. Nessa leitura, a oposição entre romance e romança poderia, então, ser pensada como uma oposição entre duas formas historicamente distintas.
e a linguagem do realismo poderia ser vista como um estilo próprio às condições do capital concorrencial ilustrado, deixando claro que formas incompatíveis com a norma moderna precisam explorar outras formas de expressão. Neste caso, a discussão de Eliot vai ao encontro da formulação de Dennis Donahue, para quem a romança pressuporia uma realidade incapaz de admitir as formas modernas de individuação e razão institucional. Seu herói, nesse sentido, é sempre um sujeito mais arcaico do que o homem burguês, que lhe é contemporâneo histórico. Uma espécie de defasagem de razão em todo social poderia encontrar vazão
Obrigada, Natasha. Bom, gente, queria em primeiro lugar agradecer. Foi assim, um grande prazer ouvir vocês. Achei excelentes as 3 apresentações e realmente uma contribuição aqui para os debates que a gente está tendo desde ontem, porque eu acho que está sendo possível fazer várias articulações, né, com aquilo que foi dito ontem e as questões que vocês estão trazendo hoje. Bom, eu tenho 2 questões. A primeira mais para o Gabriel e para o Luiz Felipe, e a segunda mais para o Guilherme. Né? Eu fiquei pensando, assim, talvez seja até mais centrada na fala do Gabriel, mas foi ouvindo o Luiz Felipe que me fez formular essa questão. Né? Eu fiquei pensando na passagem do texto do James sobre o Hawthorne, do jovem James, né, para um momento mais maduro do James, do The Art of Criticism, do The Art of Fiction, desculpa. Ali no texto do Hawthorne, dá a sensação que o James está dizendo algo assim, olha, o caráter rarefeito do mundo social norte-americano, né, no momento histórico em que o Hawthorne está escrevendo, é problemático no sentido de que induziria o leitor, né, a pensar que sobre esse mundo só dá para escrever um romance e não uma novel. Ele não fala isso, mas, enfim, eu acho que dá a sensação, assim, o Hawthorne tirou leite de pedra né, naquele mundo e talvez até por isso ele tenha escrito um romance, porque não tinha densidade social suficiente para ele escrever um novel, né? Mas aí no The Art of Fiction, o James vai dizer numa passagem assim muito en passant que essa distinção não faz sentido. Primeiro ele diz assim, não faz sentido distinguir entre romance de personagem e romance de incidente ou acontecimento. Aí depois ele fala assim, da mesma forma que não faz sentido distinguir entre romance e novel. Né? E aí eu fiquei pensando Fiquei pensando no trecho do prefácio do The House of Seven Gables, que você leu, em que o Hawthorne diferencia o novel e o romance. E aí fiquei pensando o seguinte, será que no The Art of Fiction, né, o James já dá uma centralidade à experiência do escritor na produção literária, né, uma centralidade que está relacionada ao próprio perspectivismo gemesiano, né? E essa centralidade na experiência faz com que a matéria da escrita para o James no The Art of Fiction seja a experiência. Né? Não seja mais o mundo social. Não é o mundo social que é o objeto do escritor. É a experiência que o escritor tem do mundo social. Né? Aí fiquei pensando, inclusive, na categoria do Marcelo de realismo subjetivo. Gemesiano, né? Aí fiquei pensando se não dá para a gente pensar isso, né? Essa mudança é uma mudança também daquilo que o James considera ser o objeto da escrita ficcional, né? E aí não faz mais sentido romance e novel. Tanto o romance quanto a novel se prestam, né, à representação da experiência do escritor. Né? Então ele faz a passagem de um realismo, digamos assim, mais tradicional, balzaquiano, flaubertiano, para um realismo subjetivo. Enfim, só coisas para a gente pensar juntos. E para o Guilherme, eu queria perguntar um pouco, acho que um pouco na esteira do que a Thaís perguntou, talvez para você desenvolver um pouco mais. Eu fiquei pensando como é que a gente poderia relacionar o Ibsen e a ideia de cosmopolitismo? Se ele seria um escritor cosmopolita, se ele era visto como um escritor cosmopolita. Eu fiquei pensando porque eu acho que é um bom epíteto para o James, por exemplo, ou para o Machado. E, na verdade, foi um epíteto pejorativo. Né? Ontem a gente falou isso sobre isso na palestra do Peter Brooks. Tem um texto do Theodore Roosevelt, que ele escreveu um pouco antes dele virar presidente dos Estados Unidos, né, chamado True Americanism. E ele está atacando os artistas como cosmopolitas. Tem um momento que dá a sensação de que ele não nomeia o James, né, mas dá a sensação que ele está falando do James, porque ele fala alguma coisa assim, enquanto esses artistas foram para a Europa, e aí eles não são mais americanos, mas também não se tornaram europeus, o seu irmão
né? Tudo bem, pode ser o seu irmão de pátria, mas dá a sensação de que ele está falando do Henry e do William, né? O seu irmão ficou aqui nos Estados Unidos trabalhando como um verdadeiro americano, né? E eu acho que é algo que o James enfrenta nessa relação entre o local e o universal, né? E eu acho que, sei lá, se a gente pensar no James Joyce também, essa questão está colocada, ele tem temas muito profundamente irlandeses, ao mesmo tempo em que ele é um escritor cosmopolita e tematiza o cosmopolitismo na sua obra. Eu queria saber um pouco como esse tema do cosmopolitismo aparece para o Ibsen. Posso pegar carona? Vamos lá. Obrigado. A gente está, desde ontem, assim, numa conversa, né, num bate-papo. Então, na verdade, parte do que a Luísa disse é algo que eu tinha pensado, e é muito interessante as 3 excelentes apresentações, como elas dialogam entre si, né? Acho que a gente teve um pressentimento, né? Porque não foi tão bem planejado assim, mas não, quer dizer, não, a gente é que a gente tem uma sensibilidade assim inata, bom, enfim. Mas eu fiquei pensando justamente e como as coisas vão sendo modeladas através das falas, a partir do Gabriel, depois Guilherme, Luiz Felipe. Mas, enfim, eu pensei como essas formas, essa separação justamente entre essas formas, ela não é nunca definitiva, mesmo quando um autor defenda que elas sejam, né? Não que o James tenha defendido, é muito mais... Percy Lubbock, outros, né, que tenham, a partir do século XX, talvez, feito uma defesa muito grande do novel, né, maior do que o próprio James jamais fez. E ele nunca disse, eu sou um autor de novel, simplesmente isso, mas eu fico pensando em um texto, um livro que o Gabriel conhece, do próprio Peter Brooks, do Melodramatic Imagination, como é que essas formas melodramáticas e do romance aparecem, não naquilo que seria a fase madura, porque daí a gente percebe todo esse simbolismo de uma forma e outras coisas que estão acontecendo ali muito de forma evidente, mas até no que seria a fase mais realista dele, não é? Formas do... Eu pensei agora, não que esteja ali, mas até aquele capítulo 42 que foi falado ontem pelo Paul, da ruminação, da Isabel Archer, etc., como todo aquele cenário com aquele fogo, aquela mansão ali em Roma, enfim, a própria mansão, começou a ter uma coisa de um certo gótico, sei lá, não é um elemento gótico, mas enfim. Então, assim, pensando, né, obviamente existem essas formas, mas elas estão muito mais interrelacionadas do que separadas, talvez, com alguma ênfase maior em determinada, sempre tendo que ver caso a caso, né? É algo que eu comecei a pensar. Também a partir do que o Guilherme falou, porque me lembrou essa separação que você acho que também não acredita que ela é tão essa levada a ferro e fogo entre a fase realista, no seio do Ibsen, e essa outra que seria dita simbolista, mas é interessante como você diz, eu anotei aqui a primazia do diálogo, que é uma das características da fase mais realista, do teatro burguês, talvez, e essa outra, você fala que as falas destoam, né? Então você tem ainda o diálogo, mas esse diálogo não dá ainda conta, não é, do que está sendo ali exposto, não é? Os diálogos funcionam como uma espécie de metáfora ou como uma alegoria, e esses diálogos também são formas do próprio Ibsen comentar alguma coisa da peça, que eu achei muito interessante. Isso me lembrou a fala de ontem do Thiago sobre o chatty narrator e como esse narrador tagarela, não é? Aparece no Walter Scott, que em princípio seria contra isso, não é? No romance histórico, né, tal, tudo mais. Então, mesmo quando o escritor diz não, né, é contrário, mas aparecem essas formulações, essas formas assim
que seriam antigas, mais antigas. E o que é mais interessante é que aparecem justamente, pelo que eu entendi, eu não conheço tanto assim o Ibsen, mas pelo que eu entendi, se eu não estou errado, justamente na fase que seria mais próximo daquilo que seria o dito modernismo do Ibsen, né? Então isso é muito interessante. E agora, Luiz Felipe, essa mesma questão, não é? Porque parece que o Eliot está voltando a isso. Ele está falando justamente a romança, não é? O romance em autores como Hawthorne, tudo bem, mas também no James, né? Ele não avança muito, mas parece que é uma sensibilidade de mostrar como essas categorias muitas vezes estão entrelaçadas, né? E que a relação é muito mais complexa do que aqui está isso. Né? Enfim, é mais um comentário, não é coisas que eu tinha pensado, não é nenhuma pergunta, enfim. Não, isso fica aqui, o próximo eu entrego.
Boa tarde, pessoal. Parabéns pelas falas. Assim como a Luísa, fiquei muito feliz, muito satisfeita de ouvi-los apresentar suas pesquisas. E eu tenho uma pergunta aqui para cada, porque, como vocês já comentaram, 20 minutos é muito pouco tempo, né? Então, são perguntas mais no sentido de ouvir mais sobre vocês com relação a alguns pontos específicos. Só que, ao mesmo tempo, eu estou de olho aqui no horário, porque às 4 começa uma mesa online que eu vou ajudar a organizar. Então, se não der tempo, depois eu vou mandar e-mail para vocês. Mas só para adiantar, com relação ao Gabriel, achei super interessante sua fala, e até perguntar se é um texto publicado já, ou se você vai publicar. Eu tenho esse interesse de ler depois. E o que me chamou a atenção foi o conceito de desprovincialização. Achei isso interessantíssimo, queria que você falasse mais sobre isso. E para mim, assim, esse, na minha leitura, é o coração da sua fala, então eu queria muito saber mais sobre esse conceito. Para Guilherme, eu queria saber mais sobre o que você comentou, eu não sei se é algo que você explora mais a fundo no seu trabalho, sobre a alteração da estrutura formal, na perspectiva ou no ponto de vista. Isso eu achei interessantíssimo, assim, se você puder dar mais alguns exemplos sobre isso, achei muito bacana. E também quando você fala sobre os contos fantásticos. Eu queria saber se é no sentido do Vladimir Prop, quando ele aborda as funções do conto fantástico, lá na morfologia do conto de fada. Assim, só para saber se tem alguma relação, se é isso que eu estou entendendo. E para o Luiz Felipe, eu achei também muito interessante, e se você aborda mais isso profundamente, para você compartilhar com a gente, sobre a noção de tempo ou de história na romança. Você falou mais para o final da sua fala, eu falei, nossa, isso seria muito legal de saber mais. Então é isso, obrigada.